Terminada a fala da acusação, indago da defesa se irá a tréplica. Sim, excelência, só explico se for o caso de algum jurado quiser um toalete para a gente não sacrificá-los contra a lei da Numa hora, natureza. a defesa terá oportunidade de sustentar a tréplica. Algum jurado quer se levantar antes para ir ao banheiro, alguma coisa? Não? Então passo a palavra a Vossa Excelência. São 0 horas e 56 minutos. Por 1 hora, Vossa Excelência terá o tempo. Posso usar o volume? Vai ver lá? Declaro a magistrada digna tribuna da acusação, minha consorte Cláudia, senhoras e senhores, doutor Hernani. Excelências, enquanto vida há, sempre belas são as imagens. Isso é incontestável. É óbvio que às vezes, não tão bela quanto essa criança, os infantes se tornam coisas feias igual a mim. Então sorrisos, amizades, laços de relacionamento são naturais na nossa convivência. Prantos e choros igual aquela senhora quando se perde um ente, absolutamente naturais. Agora, não serão os sorrisos, os laços de amizade que irão nortear e guiar o timão da consciência de cada um de vós a julgar uma causa. Porque se assim o fosse, toda vez que houvesse um óbito e que se houvesse uma acusação de homicídio, teríamos que condenar por causa do pranto da família enlutada. Não é assim que caminha o Estado Democrático de Direito. Não é assim que campeia a justiça nas cercanias desse Brasil e principalmente em São João del Rei, porque não sois vós aqui paladinos a dar constrição ad perpetuum, prisão perpétua, que sequer no ordenamento jurídico existe, em desfavor de quem quer que seja. O que nós temos aqui é uma pretensão deduzida pelo parquê, Ministério Público, no sentido de que houve um crime de homicídio. A defesa diz, não há liame. O doutor quer, com a história do gatinho e do passarinho, dizer que se o passarinho não tivesse na gaiola junto com o gatinho e tivesse sumido, só pode ter sido o gatinho, não obstante ninguém ter visto. Há uma diferença data vênia, eminente doutor promotor, descomunal. O gatinho não foi submetido a exame de corpo de delito. O gatinho aqui não mia. O gatinho aqui é uma senhorita que pereceu e que é testemunha do processo. E que é testemunha que diz o seguinte, eu não sucumbi mediante meio cruel. Eu, testemunha Amanda, estou dizendo, não morri por meio cruel. E o meu porta-voz, dileto doutor promotor, dileta assistência, com muito brio, traz aqui aquilo que seria também no meu mistério, trazer o colorido da emoção onde falta razão. Trazer o colorido da comoção onde falta fundamentação. Eu também estaria agindo da mesma forma. E o doutor, os meus nobres colegas advogados, o doutor Guerra não vai entregar a carteira dele e deixar de exercer o mistério, não é porque o sustento da prole, da consorte, da família, se dá pela advocacia. É porque ele ama a profissão que ele agarrou, que ele abraçou. E mais ainda, ele não construiu a vida dele acusando, porque senão o parquê seria. O que é isso? Ministério Público. Ele construiu a carreira dele advogando. Advogando e enfrentando teses onde a acusação preteia uma coisa e ele fuxiga com outra. E aqui o que nós temos? Diz o Ministério Público, houve entre ação e resultado liame. Temos que voltar à mesma coisa. Relatório de necropsia.
Excelência, posso soltar aqui, depois eu recomponho os autos? Posso soltar aqui, depois eu recomponho os autos? Não, tá aqui. Excelência, a minha testemunha, ela não tem mais esse sorriso bonito. E eu não vou me furtar a trazer o que a acusação trouxe para convencê-los de que há necessidade de uma condenação. Agora, o que eu pleitei que esse sorriso bonito dessa moça que não está entre nós, ele não seja uma pecha no pleito de justiça, que ele não seja inebriado por uma vindita, que esse sorriso bonito que descansa na eternidade e que a lembrança terna desse sorriso belo, dessa candura que era esse ser, não venha a macular um sentimento de justiça que deve ser retribuído em relação a determinada ação. O que nós temos que trazer para a sociedade de Lagoa Dourada é um resultado de acordo com aquilo que o Estado trouxe para eu, jurado, vós, jurados, porque não tem envergadura para tanto, dirimirem uma querela. E essa querela se traz consciência, ditame da justiça, prova dos autos. Ao acaso esse trem aqui chama prova dos autos. Como é que chama isso aqui? Exame de corpo de delito. Necrópsia ou necropsia, um fala de um jeito, outro fala de outro. Houve morte? Sim. Causa da morte indeterminada, aguardando exames complementares de laboratório. O perecimento dessa moça se deu há 3 anos. Até hoje aguarda esse sorriso bonito do Estado, um laudo complementar ou um relatório qualquer de exame a dizer: eu pereci, Amanda, senhores do Conselho de Sentença, nessa voz de taquara rachada que tenho, dizendo a voz com um sorriso bonito: eu pereci por conta de veneno. Eu pereci porque foi detectado no meu sangue uma concentração de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, que foi por asfixia produzida por esse elemento. Nada disso teve. Eu pereci por conta de constrição das minhas vias respiratórias. O meu sorriso depois deixou de campear pelas cercanias da minha cidade por conta de uma ação de um ser humano. Ou, se não quiserem tê-lo como ser humano, daquele objeto ser que está ali. Porque nessa hora, a repulsa toma conta daqueles que podem ter repulsa, que são os familiares, que é a sociedade. Agora, a repulsa não pode tomar conta do julgador. O julgador tem que examinar a causa e data vênio, doutor assistente. Não é cruel porque ceifou o sorriso. Cruel é porque existe elemento técnico de convicção que diz: foi cruel. Se quer aqui a possibilidade, eminente conselho julgador, de dizer que há nexo entre ação e resultado. O gatinho aqui, que é uma linda e bela moça que pereceu, não tem causa morte determinada. Não se pode dizer que a ação e resultado estão jungidos, atrelados, estão coesos, no sentido de se propiciar uma condenação por homicídio. E data vênio que disse a ilustre acusação, eu não estou dizendo que, em sendo ele absolvido, porque não há nexo causal negado o segundo quesito da primeira série, será ele absolvido. Ele haverá de enfrentar o julgamento da magistrada togada sobre o crime de estupro. O que cessa simplesmente, e eu não vi uma linha de esclarecimento nesse sentido, e também não fui fustigado com relação a ele, então presumo que verdade falei, porque se tivesse falado mentira, teria sido abordado pelo Ministério Público. Opa, peraí, meu irmão, estás a falsear a verdade. Então, premissa, perdão, eu acho que campeia na cercania das minhas palavras, no que se atém a quem? Se eventualmente não reconhecido o nexo causal, negado o segundo quesito da primeira série, passa-se a competência para ali. E ali irá ser julgado. Claro, excelência? Bem, aí é aquela questão que eu ouso divergir de Vossa Excelência, a questão de entendimento, mas para mim, poderia até ser o seguinte: Sua Excelência Juíza, posso dirimir essa questão com Vossa Excelência para não ficar no limbo? Se negado o segundo quesito, a competência persiste com o Conselho Julgador, passa para Vossa Excelência. No entendimento do juízo.
Senhora? Então, excelências, não estou mentindo, não estou falseando a verdade. Pode haver, sua excelência, o doutor promotor está certo, o entendimento... O segundo quesito da primeira série, com relação ao homicídio. Isso, da primeira série. Então, excelência, não é que a juíza está ombreando esforços e espadas com a defesa, não. Ela simplesmente está falando o seguinte: eu, juíza, neste caso, doutor Hernani poderia pensar de forma inversa. Só tem que a magistrada que está aqui que decide, não é o doutor Hernani? Então, ele pode pensar de um jeito e ela pensa de outro. Quem decide aqui é ela. Então, se porventura, vossas excelências, livres na consciência e no exame da prova, ao serem perguntados, a lesão resultou morte, está escrito aqui. Quem diz isso sou eu não. São dois peritos. Eu não estou perguntando se o réu mentiu, se o réu deixou de mentir, se o réu falseou a verdade. O curioso é o seguinte, excelências, a questão de falar vaca, ele disse que foi ameaçado pelo Costa. O Costa é o mesmo cabra que chegou aqui e falou na frente de todo mundo que ia me mandar para a vala. Que levantou daqui sentado, virou para cá e para aquela câmera ali e falou o seguinte: vou meter bala nele, ele que não trata comigo. Mais ou menos assim. Estou me tremendo de medo, estou me embrenhando de medo, estou usando até fraldão geriátrico, tanto medo que eu tenho desse homem. Zero de temor. Sou advogado, sou homem, não corro desse tipo de empreitada. Não acho lídimo isso vindo de um oficial da milícia de Tiradentes. Agora, se ele fez isso comigo aqui, com aquele cabra ali... Ah, mas ele tava... Como é que é? Mambembe, né? Como é que é o nome do negócio aqui? Hã? Mambengo. Eu sou alienígena, não conheço... lá no Belo Horizonte, o Sapia brincaria que era o hotel do tio Nelson, né? Que é o Nelson Hungria. Então, eu não conheço o Mambembo. Eu não sei quantos inocentes estão lá aguardando julgamento, quantos culpados estão aguardando julgamento. Eu posso dizer que o meu cliente suporta aqui uma prisão preventiva de 3 anos, está sendo julgado hoje. Se absolvido for em relação à negativa do segundo quesito, não estão vós a fazer qualquer tipo de piedade, estão simplesmente dizendo o seguinte: quem julga aqui, doutor promotor, é a minha consciência. A minha consciência, examinando prova dos autos, disse, não tem nexo causal. Bem, para reforçar isso, doutor Evandro, eu vou tomar a liberdade de perturbar Vossa Excelência com a seguinte leitura. Assim como os demais jurados. Luiz Carlos Ângelo Teixeira, médico legista, que não pode afirmar categoricamente que tenha sido aplicado golpe de gravata na vítima. Aquilo ali foi uma construção, uma ilação que constou do laudo. Eu não vou tecer críticas porque eu não sou médico legista, mas é um negócio meio esquisito você construir do zero, do limbo, uma hipótese, uma possibilidade, desenhar uma tese para tentar auxiliar a justiça num relatório de necropsia. Mas, como não sou médico legista, como não tenho o porquê de afrontar os profissionais que aqui estiveram com a galhardia, com a envergadura, com a decência que aqui estiveram e que sempre permearam a existência deles, disse ele que o epílogo da cadeia respiratória é o pulmão, que não havia sinal evidente de asfixia no pulmão da vítima. Ora, excelências, o que diz o laudo? O meio é cruel, prejudicado. Prejudicado por quê? Porque eu não tenho a determinação da causa da morte. Ora, se eu não tenho determinação da causa da morte, quando eu for perguntado, eu serei indagado o seguinte: no dia 12 de abril de 2009, na rua Avelino de Andrade, 276, bairro Cruzeiro das Cavalhadas, em Lagoa Dourada, foram perpetradas agressões por desforço físico contra a vítima Amanda Gilvia Vale, que lhe causaram lesões? Inequivocamente, ombreia-se a acusação em defesa. Sim. Sim. 2. Estas lesões foram a causa eficiente da sua morte? Não. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso aqui é documento. Não confunda a questão crueldade com a questão de ter perdido o ente e ser cruel, ficar tolhido de um ente.
Não confunda a questão homicídio com a perpetração de um crime sexual. São coisas completamente díspares. Se ele estivesse denunciado na forma com que foi indiciado pelo doutor delegado, que vai responder, espero eu, que Vossas Excelências... E lembremos-nos do seguinte, na minha peroração após a manifestação do parquê, Vossas Excelências tiveram oportunidade de ser blindados com a magnífica manifestação do doutor promotor dos dignos assistentes. Vossas Excelências ouviram qualquer linha para dizer que era para votar negativo ao primeiro quesito do falso testemunho, item 4, ou Vossas Excelências viram qualquer manifestação. Excelência, eu gostaria que complementasse, porque os jurados estão só sem o quesito do falso testemunho. Ah, tá. Ah, não, só porque eu fui procurar para ali. Então, ao acaso, Vossas Excelências viram, ou ouviram, melhor dizendo, que a percepção aqui é auditiva e não visual, Suas Excelências dizerem, digam não ao falso testemunho do delegado? Nananina, não. Oi? Não. Mas Vossa Excelência me viu sustentar e com a galhardia e com o zelo que lhe é inerente, teria fustigado a minha afetiva, né? Vossa Excelência, ao acaso, Vossas Excelências perceberam qualquer negativa ao primeiro quesito? Não. Não houve nenhum tipo de alusão no sentido de que não fosse observada a votação e que não fosse de mesmo norte reconhecida. Eu não vou brincar com quem cala consente, mas quem não se opõe, anui. É a mesma coisa, é bem parecido. Quem não se opõe está anuindo. Eu fiz uma pretensão. Não, desculpa. No meu sentir, obviamente, podemos ter entendimento em contrário. Então, nós temos um ponto derradeiro aqui, que não só converge a pretensão da acusação em defesa com relação ao primeiro quesito da primeira série, tanto quanto o quesito atinente à ocultação de cadáver, como campeia a mesma posição da acusação em relação ao falso testemunho, de ambos, tanto o delegado quanto o capitão. E aí não estão preocupados se tem estrela ou se tem carteira. Estamos preocupados com o seguinte, são seres humanos, Constituição Federal, são todos iguais perante a lei, e aquilo que diz a lei é quem falsa declaração faz, responde pelo falso, e quem se cala sobre fato relevante, responde o falso. Cada um na sua medida. Vá lá prestar conta com o delegado de polícia, se for conduzido daqui, se não for conduzido daqui, fica a critério da magistrada, quando for decidir. Então, nesse derradeiro momento que se avizinha, nós temos que prestar atenção no seguinte, as postulações da defesa, em alguns pontos, elas colidem, elas convergem, elas vão no mesmo azimuth, na mesma trilha daquilo que a acusação e defesa caminham juntas. Há pomo de discórdia? Há. Segundo quesito. Pois bem, disse o senhor, o doutor Luiz Carlos Ângelo Teixeira, que o epílogo da cadeia respiratória é o pulmão, que não havia sinal evidente de asfixia no pulmão da vítima. Mas, que a discussão que consta do exame de corpo de delito, Vossa Excelência pode, aproveitando que já está até com óculos, ósculo é beijo, né? Que a discussão que constata, desculpa, que é o cansaço já que turvou a vista, que a discussão constado ECD foi feita para tentar um esclarecimento e poderia ter se dado. Ora, Excelências, quando você fala em indício, é uma coisa, em vestígio é outra coisa, quase parecidinha. Agora, quando se fala em condenação, impõe-se a presença de quê? Prova. Prova. Em dúbio pro societate para dizer o quê? Há indício de autoria e há prova de materialidade. Manda para júri. O júri decide. Agora, para condenar, ultrapassa o certame rasteiro do vestígio de um indício. Ingressa no sólido rochedo da prova
para se edificar uma masmorra. Não se edifica cárcere à beira do rio, à beira do mar, porque as vagas vêm e arrebatam por debaixo do alicerce aquele tênue tapete de areia e vai ruir o cárcere. Então, nesse contexto, excelências, o que não se tem aqui é prova. Prova de quê? De ação e resultado morte. Pô, Quaresma, mas o cara é sanguinário, o cara estuprou. Peraí, nós estamos julgando estupro? Não, nós estamos julgando primeiro homicídio. Pô, o cara é cruel, o cara cortou a mão. Nós temos ocultação de cadáver ou destruição de cadáver nos que se atém a isso. Está respondendo por ocultação de cadáver. Então, para cada ato humano, corresponde no Código Penal, que é aquele livrinho que é preto, mas aqui, no caso é o Nútil, que é azul, mas é preto, e no contraste preto e branco, do papel, tinta preta com papel branco, há que se ter o quê? A adequação da conduta com o tipo penal. O que é tipo penal? Fato típico, antijurídico e culpável. Matar alguém. Tem que ter o quê? Artigo 13. Relação entre ação e resultado. Não tem havido isso, onde se conclui que não há liame. Não havendo liame, o que você tem que fazer? Não ao segundo quesito. A implicação do resultado no que se atém além mar, além me fugiu, cancela, vou trocar aqui, fugiu a memória, a essa hora, tanto quanto a fadiga já campeia na consciência de cada um de vós, a minha também já, a capacidade de discernimento, de articulação já começa a sucumbir, né? Como nós não somos ministro supremo que só pode trabalhar 6 horas, nós trabalhamos aqui, ó, desde as 8 da manhã. Então, entendamos o seguinte, para trás da balustrada, lembrei aqui agora, não julga. Para trás da balustrada não tem consciência cobrada. Para trás da balustrada não fez compromisso de julgar com ditame da justiça, com a consciência de ditame da justiça e prova dos autos. Para trás da balustrada está o povo. O povo, ele é signatário daquilo que é justiça. Quem produz justiça? Vossas excelências. Então o que se pede? Neguem o segundo quesito. A futilidade, se esse for ultrapassado, recai na situação de que a embriaguez afasta a futilidade, o meio cruel é afastado pelo laudo, é prejudicado o quesito. E eu estou fazendo fantasia? Sim. A minha fantasia, eminente doutor Guerra, que sois batalhador até no nome, campeia na porfia do direito e campeia na porfia do Tribunal do Júri com muita galhardia. A minha fantasia, aquela que a indumentária chamada fantasia que Vossa Excelência quis me acreditar, visto, calço e ostento. Chama-se prova. Ou, no caso, em comento, ausência de prova. Eu não tenho supressão de elemento técnico via confissão, a não ser que a jurisprudência desse país tenha mudado. Não basta a confissão para iludir a necessidade de um relatório de necropsia, de um exame de corpo de delito. Se Vossa Excelência, quando está acusando, esquece quando estava defendendo que não falaria isso, respeita o posicionamento de Vossa Excelência. O que se exige é prova. O que não se tem aqui é prova. A minha fantasia chama-se prova. E essa eu ostento e desfilo. Houve violência sexual, tá aí no alto. Ah, doutor, eu estou falando, aí Vossa Excelência ataca numa situação que será da competência da magistrada, porque Vossa Excelência começa a me dar aso dando conta de que não há nexo causal. Vossa Excelência quer conduzir o jurado a votar a condenação do homicídio porque teve uma violência sexual, porque teve uma cópula. Cópula é crime que não é doloso contra a vida. Se não há conexão, ele é julgado pela juíza togada. A magistrada, doutora Dolabella. Doutor, ele confessou que estrangulou. E eu tenho 2 médicos legistas que falam que ele mentiu. Agora eu tenho mais, doutor. Vamos construir então a sua prova. Que normalmente a coluna cervical, tórax, abdômen, mas não abre na coluna cervical porque não há mais sinais de asfixia. Ficou muito esquisita essa redação aqui, mas vamos de novo. Que normalmente abre-se a coluna cervical, tórax e abdômen, mas não abriram a coluna cervical porque não haviam sinais de asfixia. Uai, doutor, o senhor está dizendo que estrangulamento é espécie do gênero asfixia. Eu estou dizendo, eu não, um senhor doutor chamado Luiz Carlos Ângelo Teixeira.
Não houve sinal. Quem está te chamando de mentiroso aqui sou eu, não. É o perito. O perito minto. É médico legista. Pois não, concedo a parte. Que não havia indício de morte da vítima se deu de forma natural. Doutor, aqui Luiz está Carlos dizendo que a morte teve causa indeterminada. Omito, não determinada. Também, foi prejudicado. Ah, doutor, então vamos continuar. Foi asfixia. Mas eu tô Que a pedindo, rino... por favor. Não, pode deixar assim, não se preocupa não. A rinorragia pode ser provocada por vários motivos, pode ser espontânea também. Então a questão do próprio sangue, em relação a ele ter falado em um determinado depoimento, que ele produziu cabeçada, no outro que ele produziu soco, porque campeia em várias direções também, as eventuais ações de agressão dele em favor da própria coitada da Amanda, que tem esse sorriso bonito que eu não vou tapar com um laudo que diz que aquilo que foi arrebatado, o doutor quer que lave o canivete. Doutora Cláudia aqui já quase pulou da cadeira ali. Mas e o tal do luminol? Será que o doutor esqueceu que existe o luminol? E aquela... E esse bagulhinho aqui? Será que ele lavou isso aqui, né? Bem, daqui é metal. Se passasse luminol, detectaria. Vamos lembrar de casos recentes, a experiência do júri, ela é de singular beleza. Nós temos aqui pessoas de variáveis ofícios, de variadas idades, de variadas classes sociais, a julgar uma causa. E cada um de nós temos um profissional autônomo, um produtor rural, uma dona do buffet, um farmacêutico, bioquímico, professor. Esse, então, no que se atém a ser signatário de um laudo técnico, uma psicóloga que também teria alguma questão técnica de efeito de farmacologia, por conta da psicologia, e qualquer substância, como psicotrópico, por exemplo, o crack, o efeito dele, viciante, e Vossa Excelência trabalha com esse tipo de coisa, que é uma reação química levada ao cérebro. Então eu teria, em tese, por conta da experiência desses dois aqui, um pouco mais de percepção. Estudando direito, aí já é amplo. A medicina legal, que o doutor delegado não sabe se existe na cadeira dele, Vossa Excelência está estudando, ou estudará certamente. E a senhora que é aposentada, cujo ofício anterior eu desconheço, e peço-lhe desculpa por essa lacuna, cada um de vós traz uma experiência. Uma delas é dos sentidos, a visual e a auditiva. Em data recente, uma senhora deu um tiro na cabeça do marido, esperou 10 horas, porque técnica de enfermagem era, e o doutor hoje cometeu um ato falho. Ele matou e voltou para cortar o pulso logo depois que chegou e viu o corpo, o rosto arranhado. E volta àquela situação. Essa moça, no afã de se defender com esse belo sorriso, em pânico por conta da agressão, conseguiu produzir lesões de unha no rosto do réu. E o réu, no desiderato de ceifar-lhe a vida, não insetou nenhum tipo de lesão macroscopicamente detectada ou internamente constatada, no sentido de que fosse corroborado que existia ali um crime de homicídio perpetrado através de asfixia, qual seja, estrangulamento, por conta da ação das mãos, ou esganadura, melhor dizendo. Qualquer um quiser, não tem prova. Prova, Excelência, prova. Não é sorriso bonito, é prova. Não turvem o sorriso dessa moça na memória daquilo que ela pleitearia aqui, que chama-se justiça. O que ela pleiteia aqui, no seu descanso eterno, é justiça. Se há que se reconhecer o estupro, o homicídio não está vinculado a ele tem que ser enfrentado em cada momento do exame da causa. E mais, Excelências, eu vou chegar ao coito anal, o que o doutor falou que teve coito anal. Eu tenho um médico legista que faz o contrário. Que mesmo depois do óbito pode ocorrer hemorragia e a pessoa depois de morta sangrar, como na foto 113. Doutor Evandro, eu vou perturbar Vossa Excelência. Eu sei que nós já estamos cansados, mas eu vou precisar da ajuda de Vossa Excelência para buscar o exame de leitura. Que não havia sinais macroscópicos nas pregas anais que mostrasse cópula anal.
eu estou vestindo a fantasia ou estou ostentando uma prova como documentário? Eu trabalho com prova. O sentimental fica campeando na saudade. Ele permeia a lacuna que jamais será preenchida com a ausência desse sorriso bonito. Agora, não turvem esse sorriso bonito perpetrando vindita, onde tem que se fazer justiça, onde a resposta deve ser justiça, onde os desideratos da ação do Estado, hoje Estado sois vós, hoje juiz sois vós, a determinado momento digam, eu, Estado juiz, remeto a tu, Estado togado, o mundo de julgar, porque aqui não houve, por conta do Estado promotor de justiça, do Estado administrativo, polícia judiciária, elementos trazidos que me permitissem condenar por um crime de homicídio. Não estou pedindo absolvição, não. Eu estou pedindo que não reconheçam que existiu liame entre ação e resultado. A questão aqui é prova. A minha fantasia é prova. A minha roupagem é prova. A minha roupagem, eu não vou dizer aqui, não serei leviano, de dizer que se fez a chantagem emocional de trazer pai e mãe a chorar, porque essas pessoas realmente sofrem. Todas as que vieram aqui com as camisetas que eu pedi para virar por uma circunstância de pressão sobre o Conselho de Sentença, já fiz outras vezes, outros colegas já fizeram, eu aprendi isso, há inequivocamente a pressão. E para mostrar que eu tenho o senso humano, quem trouxe a foto e está falando com ela e com um sorriso estampado aqui, sou eu, defesa. Não sou eu acusação, não, sou eu defesa. Não manchem esse sorriso com uma injustiça. Não manchem essa lembrança com uma condenação imerecida por um crime de homicídio que não existiu. Por quem diz isso aqui não sou eu, são médicos, são testemunhas técnicas, que não havia hematomas anais. Mais uma vez, doutor Evandro, dando conta que aquilo não houve... Sabe por quê, doutor? Porque naquela época havia o tipo do 203, 214. Se tivesse havido cópula anal, teria sido denunciado por atentado violento ao pudor, assim como por estupro, que geraria crimes autônomos. Estaria fundido hoje? Sim, porque é uma coisa só. Antigamente era pênis-vagina, hoje é estupro de homem. O tipo penal acabou o atentado violento ao pudor. Ou eu estou falando bobagem, doutor promotor? Não, né? Estou falando bobagem não, né? Obrigado. Então, estou falando bobagem não, né? Ah, então, tá vendo que pero no mucho, minto, né? Pero no mucho, só um bocadinho, né? Só um bocadinho, né, doutor? Só um pouquinho. O que eu quero de Vossa Excelência? O que o Estado suplica a Vossa Excelência? O que essa sociedade pleiteia a Vossas Excelências? Justiça. Que não vistam a fantasia da vingança. Que não ostentem aqui uma adaga, que não a espada da justiça, mas uma adaga a fazer uma decapitação onde não se deveria fazer por um crime de homicídio. Talvez fosse mais fácil eu discutir questão de estupro com Vossas Excelências que são leigos do que com a magistrada togada. Mas eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho um compromisso com o processo. Tanto é que de trás para frente, quando comecei a falar, condenem o meu cliente em relação ao crime de ocultação de cadáver. O advogado é doido pedindo a condenação. É o sensato, é o racional, é o lídimo, é o escorreito, é o honesto. É o justo, é o merecido, ele tem que pagar. A pena é pequena, isso não é problema nosso. Quem fez pena foi legislador. Não foi jurado, não foi advogado, não foi promotor, não foi juiz. Quem edificou o ordenamento jurídico penal pátrio foi legislador, a quem compete pela Constituição fazê-lo. Do mesmo jeito que compete a vós julgar crime doloso contra a vida, o que não se tem na espécie. Diz ainda o perito que já viu poucos casos de enforcamento que não deixam sinais e dificilmente, quando há asfixia, não deixa de ter sinais internos. Que o hematoma furúncula vaginal era pequeno e estava na junção inferior da vagina. Que o exame de tórax estava normal, sem sinais de asfixia. É típico da esganadura, marca de unhas. Eu fiz aqui... Você quer fazer em mim? Não. Vou fazer em você? Pode. Pensou e deixou.
A movimentação, a posição das mãos é essa? É. O que teria que ter ali? Marca de unha. O que não houve ali? Ação dele de constrição até levar por 4 ou 5 minutos ao resultado morte. Não houve contaminação de alvéolos pulmonares, não houve comprometimento da pleura, não houve comprometimento do pericárdio, não houve escurecimento de sangue. Excelências, eu tomei uma liberdade de trazer para mim e para vossas excelências uma aula de 2 médicos legistas conceituados, que além de profissionais operosos, são cidadãos do convivência de cada um de vós. Não foi o Quaresma alienígena vir falar, não, o craquento, segundo o senhor capitão Nascimento aqui, não. Foram peritos, foram médicos legistas. Ah, o perito, não confundo perito, e aí o cansaço fez, perito no expert. Seria sinônimo. O médico legista, ele examina corpo. O perito examina local. Vê o corpo, se tiver 4 tiros na testa do cabra, óbvio que houve uma morte violenta. Houve um homicídio. No caso em Texília, a apuração da asfixia, esganadura, enforcamento, exceto se a pessoa estivesse pendurada numa corda, ou estivesse com um laço enrolado, é detectado por quem? Pelo médico legista. Quaresma pode ter um sulcro na região do pescoço com comprometimento da traqueia, com rompimento da ióide, e ser esse fato um homicídio perpetrado por veneno? Pode. Eu enveneno o cara, penduro ele na corda lá e falo que ele suicidou. Como é que vai detectar isso, Quaresma? Vai fazer um exame nas vísceras desse caboclo e vai se detectar o quê? Que houve veneno, que quando ele foi pendurado ele já estava morto. Porque o pulmão dele não vai apresentar aquelas mazelas que o médico, com tanta generosidade, nos ensinou. Ensinou para quê? Para que quando vossas excelências forem julgar, julguem com serenidade, julguem com sobriedade. Eu não estou pedindo nada, excelência, a não ser a fantasia da justiça, a fantasia da prova. Mas ela não atende os reclames da sanha acusatória, da sanha de justiça e de vindita pela morte da moça da sociedade. Vós não sois verdugo, carrasco, algoz da justiça para satisfazer qualquer sanha que seja, principalmente de vindita e não de justiça. O que se pede aqui é negar o segundo quesito. A qualificadora objetiva do meio cruel não há. Cruel é a perda do sorriso? É. Cruel foi o crime? Não. Há crime? Não. Não há nexo causal. Fútil, embriaguez estanca. Passa a competência para o juiz togado. Se vai condenar ou não, 580 é com ela lá e eu me entendendo com recurso. Ocultação de cadáver, sim, por derradeiro. Eu não vou gastar, doutor Evandro, doutor José, doutora Ana Patrícia, doutor Paulo, doutora Roberta, doutor Isabel e doutor Eunice, mais o tempo de vossas excelências. Nós estamos aqui envolvidos desde as 8 horas da manhã do dia de ontem. Eu quero dizer aos meus futuros colegas do IPTAM que vocês tiveram aqui a oportunidade de ver o direito saindo do papel, dos códigos e ingressando no certame da prática. Vocês tiveram aqui a oportunidade de ter uma aula com as limitações da nossa pessoa, mas muito mais com a prodigiosa performance do doutor promotor e com a cultura que ele emana. Uma aula de direito, uma aula de processo, uma aula de constitucional, uma aula de embate de ideias, obviamente prejudicado pela nossa deficiência. Mas tiveram aqui a percepção do que é a diferença daquilo que vocês estudam para aquilo que é a realidade. Onde um oficial da Polícia Militar, ostentando um .40 na cintura, levanta e afronta um advogado e vem contra ele destilar questões de cunho pessoal, jamais profissional. Disseram o diabo de mim, no campo profissional nunca puderam falar nada. A advocacia se viu aviltada aqui hoje, excelências, e não peço o falso testemunho dele por conta disso. Peço o falso testemunho dele por conta de Lúcio e por causa de Fleber, dizendo que eles estiveram lá tantas horas. Mentira, foi às 8 horas da noite. Isso é mentira, isso chama-se falso testemunho. Do delegado de polícia, que homiziou, e vossas excelências ouviram, tanto na primeira fase como na réplica, sua excelência, o promotor, suas excelências, os outros patronos do assistente, porque eles não são assistente são aquelas figuras que estão no Código
de processo penal, eles são patronos do assistente. Eles representam a mãe e representam, né, doutor, para dar a questão técnica a cada um de vós, né, dos meus precaros alunos. Assistente é o familiar. Pode ser confundido? Pode. Se a vítima for irmão de um advogado, ele é o assistente. Então, tomando a liberdade apenas de fazer uma exposição técnica dos minutos que estou roubando do descanso que se avizinha de vossas excelências, não viram em nenhum momento o Ministério Público, os outros patronos do assistente, contestarem o falso testemunho. Ele se impõe. Eles se impõem porque vós não sois covardes, vós não sois descompromissados com a consciência, vós não sois descompromissados com os ditames da justiça, vós não sois descompromissados com a prova dos autos, vós sois compromissados com a retidão de conduta que os trouxeram para cá e que os compele a dizer sim ao primeiro quesito em relação ao capitão e ao primeiro quesito em relação, que são quesitos únicos, melhor dizendo, em relação ao delegado. Vossas excelências ouviram qualquer passeio verbal do doutor promotor e dos outros advogados em relação àquela carteira de identidade? Não. Curioso, né? Que não atende aos reclames dele. Como é que explica isso? Oi? Isso. Mas o que nunca se perguntou e que vós não puderam perguntar, e a defesa de antanho, né, em época de instrução não pôde levar ao conhecimento e buscar, quem é Robson, excelências? É um prenome dissociado de patronímico, é um prenome dissociado de endereço, é um prenome que pode ter alguma coisa a ver com esse fato e que foi perdoado pela inapetência estatal. Eu suplico uma coisa só, justiça. Condenem em relação ao crime de ocultação de cadáver, porque é justo condenar. Em relação ao estupro, ele diverge daquilo que tem a situação, daquilo que o doutor promotor e a doutora assistência trouxeram, de que houve uma violência sexual no laudo. Ela não é corroborada pelos peritos médicos legistas. Não se fala em cópula, não se fala em violência. Agora, o momento derradeiro, o momento precípio desse julgamento se dá no segundo quesito da primeira série. Em algum momento, isso, volto a dizer, não sois vós verdugo da justiça, não sois vós verdugo da verdade, não sois vós carrasco a empunhar a adaga, decapitar aquele que não merece responder por homicídio. Neguem o segundo quesito da primeira série. As qualificadoras, da mesma forma, se persistir o julgamento e reconhecerem. Quaresma, eu vou dar uma satisfação a esse sorriso, condenando esse cabo por homicídio, porque ele é um monstro. Bem, se ele é um monstro, você tem que responder por estupro, porque se crime houve a ser mensurado com essa dose de ser abjeto, é o estupro, não o homicídio. Eu levo o meu sincero pleito de condolência, minha manifestação de condolência à família enlutada, não é qualquer dose de hipocrisia, sou sincero no que falo. Se os ofendi de qualquer sorte, imploro, suplico, escusas, desculpa pela minha insignificância como ser humano, porque falível sou. Eu posso errar e se eles quiserem me perdoar. Vossas excelências serão cobradas pelo Criador se erro houver e condenado quem não merece. Façam justiça, muito obrigado. Que Deus vos ilumine. Foi um privilégio incomensurável, doutora Dolabella. Dos 3 anos desse processo, ter estado aqui, ter desfrutado da companhia de Vossa Excelência, ter conhecido o doutor Lauro, o doutor Guerra, o doutor Daniel, a serventia da secretaria, os policiais que aqui estão, o pessoal da Força Pública, a sociedade, os alunos que aqui me receberam. Quando precisar, eu sei que não vou ser nomeado, porque 2 dias para júri, Vossa Excelência não me nomeia de novo. Mas eu quero dizer da gratidão que esse insignificante ser revestido do mundo de advogado tem por ter trabalhado sob a presidência de Vossa Excelência, que é magistrada, minha amiga, mas que jamais colocou amizade sobrepondo-se aquilo que a senhora sabe fazer muito bem, julgar. Muito obrigado. Justiça.
secretaria, Lúcia, me ajuda a recompor. Eu recomponho, excelência. Fui eu que produzi a desordem. Aqui, outro aqui, doutor. Oi? Eu acho que eu zonei só um aqui. Deixa eu botar esse aqui. Esgotadas todas as explicações que puderam ser dadas até agora com relação aos quesitos, como o vinho está muito cheio, eu vou esvaziar para depois explicar. Sim. Senhores jurados, as falas se encerraram. Daqui para frente agora a conversa é comigo. Algum dos senhores quer ter acesso a qualquer peça do processo, precisa de algum esclarecimento a mais? A jurada já acenou que sim. Só vou dizer aos senhores o seguinte: qualquer esclarecimento é sobre o que consta aqui. Doutora, existe dentro dos autos o depoimento de A, existe o depoimento de B, queria ter acesso ao exame tal, queria ter acesso a isso ou aquilo, tá? O que já não se pode mais é fazer, e aliás não cabe ao jurado também, fazer qualquer pergunta. Mas eu queria saber por que não foi feito isso, por que não foi feito aquilo, por que aconteceu assim, por que aconteceu assim, tá? O que cabe aos senhores agora é, se quiser examinar alguma coisa, podem indagar a mim se tem alguma coisa aqui nesses autos que eu gostaria de ver. Existe nos autos o depoimento de fulano, existe nos autos uma prova X, eu gostaria de ter acesso. Aí eu levaria aos senhores esclarecer. Existe alguma coisa? Porque aí eu vou esvaziar o plenário e nós vamos estar só nós aqui para poder resolver a questão. Pois não. Senhor? Pode perguntar a respeito do processo. O doutor Luiz Carlos falou, a última vez que ele falou, sabe, a hora que ele falou sobre a causa da morte não poder ter sido natural. Sim, senhora, eu vou ler para a senhora o que ele disse a respeito disso. Onde estão os documentos? Aqui, Luciana? Cadê os depoimentos que estão com o oficial de justiça? Dr. Luiz Carlos Ângelo Teixeira. Sim, ele disse. Que já viu poucos casos de enforcamento que não deixaram sinais e dificilmente, quando há asfixia, não deixa de ter sinais internos, que não havia indícios de morte, de que a morte da vítima, não havia indícios de que, não, é porque está tão embolado, não havia indícios, vocês me desculpam, mas é o tal de 2 óculos, e com um você lê, com o outro você faz de conta que lê. Que não havia indícios de que a morte da vítima se deu de forma natural. Esclareceu para a senhora? Realmente houve essa afirmativa. Esclareceu para a senhora? Mas A senhora pode repetir? não havia indícios de que a morte da vítima tenha se dado de forma natural. Não havia. As senhoras querem ler o depoimento dele, querem ter acesso antes de julgar? Bom, então podemos
dar início, conversar direitinho, eu vou pedir que o plenário seja esvaziado, o réu tirado daqui, permanecem no plenário, doutor Hernani foi embora? Permanecem no plenário. A TV Campos de Minas vai precisar desligar as câmeras na sala secreta. E microfones, eventuais microfones aqui devem ser todos retirados.